Escuta essa dica que é importantíssima, principalmente para você que não conhece o Rio de Janeiro. Interessante esse mapa do crime que vai ser dito agora nesse vídeo a seguir. Vamos lá. Tudo o que você precisa saber sobre Comando Vermelho, TCP e milícia no Rio. Quem manda em qual bairro, quem é maior, o quanto eles cresceram. Tudo isso está no novo mapa dos grupos armados que acabou de sair. E presta atenção que eu vou te contar as novidades aqui em 5 pontos. E o quinto é loucura. Primeiro, para esse mapa foram usados mais de 700 mil registros do Disque Denúncia relacionados a tráfico e milícia. Juntando esse monte de dados e tecnologia, a gente conseguiu melhorar o mapa. Agora ele mostra duas categorias de presença dos grupos armados: o controle e a influência. O controle é quando um grupo domina mesmo uma área, e a influência é quando sua presença é parcial ou não é permanente. E esse é o cenário que a gente tem com os dados de 2024. 18% da área das 22 cidades do Grande Rio tem presença de grupo armado, 14% sob controle e 4% sob influência. Nessa área total vivem 35% da população da região metropolitana, 4 milhões de pessoas. Dessas pessoas, a maioria, 3 milhões e 400 mil, estão sob controle e 600 mil estão sob influência. Segundo, quem domina mais áreas e a maior parcela da população? Em área, é a milícia. Elas têm o controle e influência sobre 49% das áreas com a presença de algum grupo armado. Comando Vermelho vem em segundo lugar com 47% das áreas e o resto é TCP. Agora, o número de pessoas é diferente. Tem mais gente vivendo em área com a presença do CV. Isso porque as milícias, que foi quem mais cresceu nos últimos 20 anos, expandiram muito na Zona Oeste para áreas onde mora menos gente. Já a história do CV é outra. A força dele está em áreas com muita gente. Leste metropolitana, região de São Gonçalo, por exemplo, e a Zona Norte do Rio. Terceiro, a situação na capital é absolutamente crítica. Esse é o mapa do Rio, a capital. Essa é a área onde há controle ou influência de algum grupo. 31%. Nesse 1/3 da cidade do Rio vivem 42% da população, que estavam sob controle ou influência de grupos armados em 2024. Ou seja, de cada 10 cariocas, 4 convivem com a presença de algum grupo armado. 1/3 da área da capital está ocupado por esses grupos. Esse é o resultado da política de segurança do Rio de Janeiro durante muitos anos. Os dados da pesquisa são desde 2004. Milícias e facções não param de crescer e seu domínio é bem concreto. O que nós fazemos é medir e te mostrar o que está acontecendo de verdade, como e em que velocidade. O governador pode patrocinar mais de uma dezena de chacinas policiais e ele tem feito isso, né? Mas a gente sabe na prática que nada disso adianta. Quarto, o novo mapa traz uma novidade daquelas. A gente cruzou os dados do mapa com informações do censo e dá uma olhada nesse resultado. Nas áreas sob controle de grupos armados, na capital, a renda média das pessoas é de R$ 1.267. E sabe qual que é a renda média em áreas que não são dominadas? R$ 3.521. Isso mesmo. Quem vive em área não dominada ganha quase o triplo de quem vive em área dominada, naquele 1/3 da cidade. A violência armada gera desigualdade econômica, educacional e de saúde. Esse é o tamanho do impacto. Quem vive em área com grupo armado não tem apenas que pagar mais caro pelo gás, água ou depende do transporte que esses grupos controlam. Quem vive em área de milícia e facção frequenta menos a escola, ganha menos, tem seu acesso a serviços de saúde prejudicado. Eles são impedidos de melhorar de vida. Fica muito mais difícil. Quinto, olha que loucura. Isso é o mais importante, presta atenção. Até a atualização anterior do mapa, a gente via um crescimento das milícias e facções de um jeito que a gente chama de colonização, que é quando elas ocupam novas áreas, onde antes não tinha ninguém dominando, nenhum grupo armado. Sabe aquele bairro lá da Zona Oeste, que era tranquilo, mas que do nada apareceu um grupo cobrando taxa dos moradores para poder garantir a sua segurança na rua? Então, isso aí é o que a gente chama de colonização da milícia, para você entender. Só que isso mudou. A gente pode estar vendo uma nova virada de chave na segurança pública do Rio, mais uma vez. Isso porque o novo mapa mostra que o ciclo de colonização deu lugar a conquista, ou seja, para poder crescer um grupo precisa tomar a área do outro grupo à base de força, no tiro. E isso é muito pior para quem mora nessas áreas. O custo social dessa mudança de colonizar para conquistar, eles sentem no dia a dia. É o tiroteio, caos
que as milícias e facções provocam, por exemplo, na região da Barra da Tijuca, do Recreio. Quer dizer, se nada for feito, se a gente continuar nessa balela de operação policial espetaculosa que mata muita gente, mas que não muda nada, mas rende lindas fotos no jornal, isso pode continuar acontecendo. Eu não posso prever o futuro, mas eu tô aqui trazendo os dados. É isso que eles mostram. É possível, então, que a gente ainda veja mais disputas no Rio num futuro muito próximo. E não vai adiantar governador, secretário, comandante ir para a televisão falar grosso e contar mentira. O que o Rio precisa é de plano. Um plano de verdade que junte ação na rua, investigação, polícia civil, militar, federal, metas e estratégias para poder interromper esse ciclo que já dura 20 anos. É dose. Então, se você quiser ver o novo mapa dos grupos armados, comenta aqui mapa e a gente vai te mandar. Ele foi feito pelo Fogo Cruzado e o Geni da UF e vale a leitura. Obrigado por esse trabalho acadêmico, minha querida. Mas isso não é tudo. E deveria vir esse trabalho brilhante, né, que foi feito aí a duas mãos, vamos dizer assim, por uma ONG e por uma universidade, deveria vir com sugestão para, de repente, uma solução. Né? E o crime organizado no Rio de Janeiro, a gente sabe que não é um problema recente. Nós sabemos que ele cresceu ao longo de décadas, alimentado aí pela ausência do Estado, pela corrupção, por presídios dominados por facções e por políticas de segurança sem continuidade. E o pior, em muitos casos, serve à dominação política. Hoje, o resultado é trágico. A violência é constante, o medo, né, muitas vidas perdidas, a economia enfraquecida e comunidades reféns de grupos armados que ocupam espaço onde o poder público falhou, e já há muito tempo. E como eu disse, o poder político também se alimenta dessa desordem. Essas facções não controlam apenas o tráfico. Ela controla território, impõe regras, explora moradores e influenciam decisões políticas. Hoje, elas estão até mesmo infiltradas no sistema financeiro e político do país. Mas esse cenário pode, é claro, mudar. Porém, é preciso retomada do controle territorial, combate firme à corrupção, polícia forte com inteligência, reforma do sistema prisional e políticas sociais duradouras. Nós sabemos que para começar a mitigar, para valer esse problema, não será da noite para o dia. Uma operação ou distribuição de flores, sei lá, algumas benesses aí do Estado, né, para conquistar votos, não será dessa forma. Será preciso encarar como uma ação de guerra, com ações contínuas, até atingir a satisfação, que é levar a dignidade e a paz para aqueles moradores das comunidades. Sem ações concretas e esse compromisso real, tudo continuará sendo apenas discurso. E o Rio precisa de segurança, de justiça e compromisso sério dos governantes para com seu povo. É isso aí. Então, se inscreva, curte essa página e, se puder, compartilhe esse conteúdo para chegar a mais pessoas.